Olá, você está no Conectado, o programa que vai falar sobre mídia, tecnologia e empreendedorismo digital no mercado sergipano. Você pode acompanhar o nosso programa pelo canal 26 da NET, pelo site viamedia.tv.br, pelo facebook.com/viamediatv, ou você pode baixar o aplicativo para iOS e Android. A Via Mídia TV é a TV que está com você onde você estiver. E no programa de hoje você vai ver: robôs sergipanos são destaque em campeonato nacional, a cobertura do Encontro de Gestores de TI do Estado de Sergipe e uma conversa muito bacana sobre gestão de tempo e o impacto disso na nossa produtividade. O programa Conectado está só começando, não saia daí. Estamos de volta com o programa Conectado e nesse primeiro bloco eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante, que é a gestão do tempo. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. A gente só tem o aqui e agora e as mesmas 24 horas do dia para qualquer um. Algumas pessoas conseguem dar conta de muitas atividades e conseguem entregar grandes resultados na sua vida pessoal e profissional porque elas administram bem o seu tempo. Outras, nem tanto. Qual o segredo? Qual a diferença? Eu conversei com algumas pessoas a respeito desse assunto porque a tecnologia nos trouxe uma série de vantagens e benefícios, como a comunicação instantânea, a possibilidade da gente produzir mais ao longo do dia, mas a verdade é que a gente precisa estar muito atento ao modo como a gente administra o nosso tempo para que a gente tenha grandes resultados. Uma das perguntas que eu fiz foi: como é que você se relaciona com o tempo e como é que você consegue dar conta de suas atividades ao longo do dia? Vai pensando aí na sua resposta e vamos acompanhar também as respostas que as pessoas nos deram. Então, a minha relação com o tempo, ela é bem conflituosa, na verdade. Acho que como todo mundo que trabalha e estuda, né, saber priorizar certas coisas em certos momentos e saber focar em outros momentos é o grande desafio, né? Hoje eu faço engenharia civil e trabalho numa construtora já, e às vezes as demandas que eu tenho de ambos os locais são bem conflitantes, assim. Então eu tenho que sempre estar vendo a melhor maneira de colocar meu tempo em ordem, e às vezes eu consigo realizar tudo que eu tenho para fazer em um dia, às vezes fica meio impossível. Às vezes eu priorizo ou o trabalho e faço tudo do trabalho, ou priorizo a faculdade e faço tudo da faculdade, mas assim, os dois estão sempre ali disputando para ver quem é que vai ser a bola da vez, né? Mas acabo conseguindo fazer tudo, é um pouco estressante, né? As semanas são bem corridas por causa disso, né? Mas no fim das contas dá tudo certo. O João Ricardo trouxe para a gente a realidade da maioria das pessoas. O conflito das atividades, a necessidade de fazer escolhas e de definir algumas prioridades, não é? Conseguir manter o foco para que você consiga dar conta dessas N atividades com as quais ele está envolvido e com as quais todos nós estamos envolvidos. Essa talvez seja a grande dificuldade do mundo moderno. Nós temos várias atividades, nós desempenhamos várias atividades e a gente precisa dar conta nas 24 horas disponíveis do nosso dia. Uma outra pergunta que eu fiz foi: você consegue terminar tudo a que você se propõe ao longo do dia? Vamos ver a resposta. Sim, eu consigo terminar tudo. Eu me programo com bastante antecedência. Quem me conhece sabe que para marcar alguma saída comigo tem que me avisar antes, que dificilmente eu consigo algo de última hora que requeira muito tempo. Exceto finais de semana, que finais de semana eu abri mão de obrigações e final de semana eu deixo livre para fazer o que eu bem entendo. Mas durante a semana eu tenho toda a minha rotina de estudo, trabalhos e cuidados pessoais, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma, cuidar de tudo e ainda conseguir fazer todas as demandas do meu trabalho. E eu consigo isso controlando e organizando e sabendo, já deixando muito claro para mim o que eu tenho que fazer, estabelecendo as prioridades e focando nisso, mantendo foco, não me distraindo fácil, não largando uma coisa para ficar olhando rede social. Então eu sei bem o que eu tenho que fazer e eu faço isso. Eu acho que isso ajuda bastante a
a usar melhor o tempo e ter a impressão de que o seu dia tem 36 horas e que você ainda pode fazer mais coisas. Se o João não consegue dar conta de tudo que ele tem para fazer nas 24 horas, a Júlia, por outro lado, com foco e prioridade, entende que às vezes consegue até fazer com que o dia renda mais. E ela tem a sensação de que, de repente, ela tem mais horas no dia para aproveitar. Mas ela falou uma coisa muito interessante, que são as questões relacionadas às interrupções. Se por um lado a tecnologia nos trouxe vários benefícios, a gente tem hoje grandes dificuldades de manter o foco, porque as redes sociais, os aplicativos de comunicação instantânea, como o WhatsApp, eles geram interrupções ao longo do nosso dia. E eu conversei também com mais uma pessoa e fiz essa pergunta. Você sofre muitas interrupções quando você está realizando suas tarefas? Como é que você lida com isso? No meu dia a dia eu sofro interrupções a todo momento. Eu trabalho numa área que é muito rotativa, toda hora está tudo mudando, toda hora existem novas estratégias, novos pensamentos, novas solicitações. Então, no começo, até você aprender que isso faz parte de um processo, você sofre muito. Depois você acaba acostumando. Lógico que tem uma coisinha ou outra que ainda irrita, mas assim, é muito menos, sabe? Bem mais tranquilo, é tudo muito mais fácil de entender e de lidar. A gente precisa aprender a lidar com a frustração de não conseguir, às vezes, dar conta de tudo que a gente tem para fazer ao longo de um dia. Faz parte da gestão do tempo a gente conseguir lidar com essas frustrações. Você já parou para perceber que o tempo se manifesta em 3 dimensões? Acompanhe comigo. O tempo pode ser dividido em passado, presente e futuro, em hora, minuto, segundo, em dia, mês e ano, em manhã, tarde e noite. O tempo se manifesta em 3 dimensões. As nossas atividades também, que a gente dá conta ao longo do dia, ou que a gente tenta dar conta ao longo do dia, também podem ser classificadas de 3 formas. Atividades importantes, atividades urgentes e atividades circunstanciais. Elas formam uma tríade. Observe nessa tela. E aí a gente precisa fazer escolhas e classificar as nossas atividades nessas 3 dimensões. Tudo que a gente faz na vida ou é importante, ou é urgente, ou é circunstancial. E o que são as atividades importantes? As atividades importantes são aquelas que nos levam em direção às nossas metas e os nossos objetivos. É aquilo que vai te tirar do lugar e vai te levar na direção que você quer. As atividades urgentes são aquelas que são os imprevistos que podem surgir, ou aquelas atividades importantes que você não deu a devida atenção, não separou tempo para isso e elas se tornaram urgentes. Você quer ver um exemplo? É importante que você cuide da sua saúde, é importante que você pratique atividade física, mas muita gente diz que não tem tempo, que não consegue separar tempo para praticar uma atividade física, por exemplo. Mas se a gente tem um problema de saúde, se eu tenho um ataque de hipertensão, se eu estou com sobrepeso e o meu médico disse que eu preciso me tratar, passa a ser urgente que eu cuide da minha saúde. Então aquilo que era importante e que eu não fiz, agora quando eu tenho um princípio de infarto se torna urgente. Porque o que era importante não foi cuidado no momento adequado. E quais são as atividades circunstanciais? São aquelas que, de certa forma, roubam o nosso tempo. As atividades circunstanciais são prazerosas. Muitas vezes a gente quer gastar algumas horas aí em frente à TV, ao computador, assistindo a nossa série preferida, por exemplo. Mas se a gente gasta muito tempo com isso, ou nos grupos de WhatsApp, por exemplo, a gente termina novamente deixando de cuidar daquilo que era importante. Às vezes um bate-papo que demora um pouco mais do que deveria, uma conversa que talvez não leve a lugar nenhum, ela se torna uma atividade circunstancial que rouba o nosso tempo. Os estudiosos do tempo dizem que a gente deve fazer uma divisão de tempo entre o que é importante, circunstancial e urgente da seguinte forma, acompanhe na tela. 70% do seu tempo você deveria gastar com aquilo que é importante, 10% com aquilo que é circunstancial e 20% com aquilo que é urgente, aqueles imprevistos que muitas vezes você não vai dar conta porque o nome já diz, é imprevisto e você não tinha como imaginar que aquilo poderia acontecer. Mas na prática a gente sabe que nem sempre é possível fazer essa divisão de tempo, essa separação de tempo. E aí a gente vê gráficos mais parecidos com esse. A gente tem uma tríade do tempo aí, essa tríade é a tríade do João Ricardo.
Ele respondeu um questionário e a gente classificou as atividades dele em importantes, circunstanciais e urgentes, e você está vendo aí que ele gasta 31%, apenas 31% do seu tempo com as atividades que são importantes, 28% com as circunstanciais e 41% com aquelas que são urgentes. Quando eu conversei com o João a respeito desse assunto, ele me falou, disse, aquilo que era importante eu não dei conta, se tornou urgente e eu tenho muitas urgências e muitas demandas para resolver no trabalho e para resolver na minha vida pessoal. Eu imagino que você esteja pensando agora, né, o quanto você consegue classificar entre atividade importante, atividade urgente e circunstancial na sua vida. Mas há algo que nos impede muitas vezes de termos uma relação melhor com o tempo, que é a procrastinação. Uma palavra um pouco complicada, né? Procrastinação é aquela mania que nós, como bons brasileiros, temos de deixar para mais tarde aquilo que a gente deveria fazer hoje e agora. Muitas vezes a gente acaba deixando para o último minuto, deixando para o último instante. E aí, novamente, aquilo que era importante se torna urgente, ou as atividades circunstanciais roubaram o nosso tempo. Nós precisamos combater a procrastinação se nós quisermos gerenciar bem o nosso tempo e termos bons resultados na nossa vida pessoal e profissional. E aí existem algumas dicas que você pode colocar em prática. Você pode listar prioridades. O próprio João falou sobre isso, a Júlia falou sobre isso, planejar suas tarefas e os seus compromissos, né? Domingo à noite você tem que planejar a tua semana. O que você pretende fazer na segunda, na terça, na quarta? Evitar distrações. Muitas vezes a gente precisa colocar o nosso dispositivo móvel realmente no modo avião. A gente precisa se desligar um pouco, saber dizer não também, porque muitas dessas interrupções roubam o nosso tempo. Mas também é preciso muita disposição e muita disciplina. E disposição também passa por disposição física. Não é só a força de vontade para fazer as coisas que precisam ser feitas. Porque não adianta você organizar o seu tempo, planejar o seu tempo, listar prioridades, aprender a dizer não, desligar o celular, se você não dorme bem, se você não pratica uma atividade física e você não tem energia, não tem força para dar conta de todas as suas atividades. Além disso, é preciso disciplina, força de vontade para que você efetivamente consiga gerenciar seu tempo. Eu espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para você, que você coloque em prática. Eu quero ouvir sua opinião, mande um e-mail para mim, o meu endereço vai aparecer aqui e a gente volta daqui a pouco com o próximo bloco para falar do encontro de gestores de TI que aconteceu há alguns dias atrás e tem muita entrevista bacana. Não perca, o Conectado volta já!